Abordagens, né? É um dos grandes desafios que nós temos com o nosso negócio independente Mary Kay. Abordar as pessoas, abordar novos clientes, conhecer pessoas que a gente não conhecia através de uma abordagem, praticamente uma abordagem fria. E hoje a gente vai falar um pouco dessa abordagem em empresas, né? Porque nós estamos aí aproximando de uma data muito comemorativa, que é o Dia das Mulheres. E sempre que a gente tem datas comemorativas, são momentos que nós podemos e devemos aproveitar para melhorar nossas vendas, melhorar nossos lucros e ampliar nossa lista de contatos. Então, abordagem em empresas e em salões de beleza que eu vou estar falando hoje. Tá? Bom, primeiro, esses contatos, né, a gente tem que fazer de alguma forma, ou por telefone, ou por e-mail, ou pessoalmente. Eu, particularmente, acho que pessoalmente é mais importante. Quando eu vou até a empresa, quando eu vou até as pessoas e converso, elas estão me vendo, estão me percebendo, gera uma credibilidade diferenciada. Mas eu posso sim ligar, fazer um contato, né? Sabe aquele famoso QI, quem indica? É muito legal quando a gente tem uma indicação. E aí a gente liga e se apresenta, né? Se apresenta, eu gostaria, normalmente a gente liga, a gente fala com a pessoa do RH ou o gerente, e aí a gente pode já marcar uma visita para fazer uma proposta. Tá? Uma proposta que vai ser benefício para a empresa. E aí entra a parte pessoal, né? Porque se eu coloco simplesmente envio, né? Coloco lá na minha caixa de saída vários e-mails enviando para algumas empresas, dificilmente eu terei um retorno. É raro acontecer um retorno e positivo. Então, esse contato pessoal, ele gera possibilidades, gera relacionamento. E o nosso negócio é necessário relacionamento para que a gente obtenha sucesso. Tá? E aí entra o comportamento. O comportamento quando a gente vai, por exemplo, telefonar. Ou pessoalmente ou por telefone, eu preciso de um diálogo bem apontado, um diálogo bem de acordo com o perfil de empresária que eu estou me propondo. Então eu tenho sim que estudar, eu tenho sim que entender um pouco do negócio, eu tenho que sim entender sobre a empresa, saber a história da empresa, porque a pessoa pode me perguntar, e aí se eu não souber, fica uma situação desagradável, né? Porque eu preciso passar credibilidade, eu preciso passar segurança, eu preciso, quero e vou fechar a parceria. Então é muito necessário esse comportamento ser profissional, tá? Tomar cuidado quando a gente vai conversar de não falar gírias, né? De não falar de um tom da voz ser bem adequado e estar falando sorrindo, feliz. Então a gente precisa sim desse feedback. E isso é importante, esse comportamento, a gente lembrar dele em todos os momentos. Se eu for enviar um e-mail, muito cuidado para no e-mail não ter aquelas abreviações que normalmente são manias virtuais, né? De abreviar o você por V, letra V e letra C, o também por TB ou TBM, tá? E outras também. Então eu tenho que manter aquela questão de assinatura do e-mail profissional, aquele cumprimento, bom dia, boa tarde, e aqui é Sônia, nos falamos por telefone, conforme nossa conversa por telefone, estou encaminhando a proposta, bem por aí, tá? Bem-vinda também, Fernanda. E aí, pessoalmente, apresentar-se de maneira profissional. Essa apresentação é fundamental, eu tenho que ter uma postura adequada. A primeira impressão é sempre a que fica. Sempre a primeira impressão é a que fica. Então eu tenho que demonstrar ou me apresentar como eu quero ser lembrada. Como eu quero, se eu quero ter sucesso, eu preciso me apresentar de maneira, com um perfil de sucesso. Então, esse comportamento é fundamental, essa imagem profissional para que eu esteja perante uma pessoa que não me conhece, e que eu quero que ela tenha uma boa impressão, que ela tenha uma impressão de que eu sou realmente uma empresária de sucesso,
é fundamental. Quando eu vou abordar empresas, como que pode ser isso? Eu posso, por exemplo, sair, né, como eu já fiz, sair para uma determinada região e literalmente entrar nas empresas onde eu vejo que tem mulheres e pedir para falar com o gerente ou pedir para falar com a pessoa do departamento de RH, a pessoa responsável pelo RH. Tá? Então, eu vou até essa pessoa e me apresento, né? Bom dia, boa tarde, meu nome é Sônia, sou consultora de beleza independente, qual o seu nome? E aí você repete o nome da pessoa, como vai, fulano, tudo bem? Estou aqui para oferecer uma parceria no meu trabalho com a empresa de vocês. E essa parceria vai gerar uma valorização das mulheres, porque nós estamos aí aproximando da data do Dia das Mulheres. Então é uma maneira de prestigiar as colaboradoras e não terá custo nenhum para a empresa. Então você já vai quebrando, já vai falando, é importante falar dessa que não gera custos para a empresa. Tá? Se você fez um contato por telefone e já conhece a pessoa, você marcou um horário para estar com ela. Então vá de maneira elegante também, se apresente, tá? E vai enfrentar, né, esse medo, como hoje uma consultora falou na nossa reunião. Ela teve que sair e abordar, bater, às vezes de porta em porta, para ela quebrar essa objeção. Tá? O diálogo sempre na ponta da língua. O setor responsável é que vai ter a pessoa que vai ter a decisão, que vai tomar, né, que vai bater o martelo. Então não adianta a gente ficar conversando com um, com o outro. É direto no departamento, no gerente ou no departamento de recursos humanos. Essas pessoas é que vão poder definir essa parceria ou não. Tá? E aí você pode falar, por exemplo, bom dia, boa tarde, eu me chamo Bruna, eu me chamo Sônia, sou consultora de beleza e imagem empresarial. Eu acho que quando a gente acrescenta esse título de imagem empresarial, gera mais credibilidade. Então, eu sou consultora de beleza e de imagem empresarial. Então, o que eu faço? Eu ajudo, eu presto consultoria apoiando as mulheres, principalmente os homens, a terem um visual mais profissional para trabalho. Então ele melhora a autoestima, né? E o retorno que isso gera para a empresa é muito positivo, tá? Então gostaria de falar com a pessoa responsável pela parte de eventos, de treinamentos, ou o gerente. E aí você fala, bom dia fulano, eu me chamo Bruna, eu me chamo Sônia, sou consultora de beleza e de imagem da empresa Mary Kay do Brasil, vocês conhecem, você conhece. Eu dou treinamento direcionado para o cuidado e apresentação, né, pessoal dos funcionários, das funcionárias. Faço esse trabalho já há tanto tempo, né, tenho parceria com várias empresas e gostaria de apresentar meu trabalho para vocês também. Tá? Se me permitir, gostaria de enviar uma breve apresentação. Se for o caso, você já leva essa breve apresentação. Eu tenho até um slide aqui, vou mostrar para vocês. E você entrega na hora. Deixa o espaço em branco de preencher o nome da empresa, né? E a data, e aí você já pode deixar ali. Tá? E se coloque inteira à disposição para discutir, para apresentar o trabalho, para poder ver como viabilizar. Bom, e aí a gente tem que levar alguns pontos em consideração. Por exemplo, pegar os dados dessa pessoa que você está combinando com ela, né? Então anotar, estar com a sua agenda em mãos e anotar o nome, o telefone, o e-mail da pessoa que você conversou, se tem o WhatsApp, se não tem, se vocês podem entrar em contato, podem conversar pelo WhatsApp ou não, tá? E enviar e-mail confirmando, depois de toda essa negociação, tá? Como eu disse, um e-mail profissional, né? Ligar um dia antes, fundamental, ligar um dia antes. Se eu marquei, por exemplo, para o dia 24, no dia 23 eu ligo, e peço para falar com fulano ou com fulana, me apresento, tudo bom fulano, tudo bom fulano? Aqui é a Sônia, consultora da Mary Kay. Nós marcamos um evento para a data de amanhã. Estou ligando para falar que está tudo certo, para confirmar a minha presença e para saber se vocês já seguiram aí
as minhas dicas, as minhas orientações para que tudo seja perfeito e as colaboradoras possam ficar ainda mais belas e felizes, né? E aí, porque tem algumas orientações que você vai repassar para a empresa também, tá? E se você, porventura, for enviar um e-mail, bem-vindo, Dionise. Se você for enviar um e-mail, tá, para a empresa, se você ligou, conversou com a pessoa, né, se apresentou e for enviar um e-mail, certificar-se de que ela recebeu o e-mail, tá? E oferecer, né, aproveitar essa ligação para marcar um contato pessoal, né, para poder fazer uma abertura, para poder fixar os detalhes do evento, para que vocês possam conversar pessoalmente. Não abram mão desse encontro pessoal, tá? Fundamental. Sempre que falar com a pessoa identificada ao telefone, envie um e-mail com a conversa que você fez. Então, você ligou no dia 23 para confirmar o evento do dia 24, automaticamente, depois que você desligar o telefone, você manda um e-mail. Falar assim, boa tarde, fulana, né? Conforme conversamos por telefone, o evento está confirmadíssimo. Podem aguardar por mim, estarei aí tal horário. Tenho certeza que faremos uma parceria super bacana. Muito obrigada, né? Boa tarde, atenciosamente, Sônia Costa, consultora de beleza, e Mary Kay. Tá? Então, essas formalidades, elas são importantes, tá? Para que a gente possa conseguir um retorno positivo. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Bom, é porque a gente tinha combinado de deixar para eu perguntar depois. A Solange está perguntando se pode levar kits montados e deixar expostos. Eu vou falar um pouco sobre isso aqui depois. Então, primeiro a gente está vendo sobre a abordagem, sobre como entrar em contato com as pessoas, né? Como gerar essa possibilidade. Então, sempre não se esqueçam que é de maneira profissional, tá? Bom, aqui tem um modelo de apresentação, né? Os modelos não mudam. Se é Dia das Mulheres agora, eu vou simplesmente mudar lá o que diz respeito ao evento em si, né? Se for o Dia da Secretária, eu mudo para o Dia da Secretária. Se for o Dia da Mulher, eu mudo para o Dia da Mulher. E aí eu coloco o nome de um projeto. É um projeto, né? Eu faço um projeto em parceria com algumas empresas. Então, por exemplo, Beleza da Mulher, tá? A proposta, do objetivo era oferecer curso de automaquiagem, dicas de cuidados com a pele. Tá? Eu gosto sempre de dicas de cuidado com a pele, tá? Ou então, dicas de beleza. Uso muito essa frase, esse título, dicas de beleza, tá? Para os colaboradores e convidados da empresa. Por que eu coloco colaboradores e convidados? Porque às vezes as esposas dos gerentes ou até esposas dos funcionários poderão ser convidados também. Tá? Como é o Dia da Mulher, de repente a empresa vai valorizar não só as colaboradoras, mas também as esposas dos colaboradores. Entendeu? Então, é sempre bom. E isso, pessoalmente, a gente vai conversando, vai fluindo, tá? E aí você tem que ter uma justificativa, né? Celebrar o Dia das Mulheres. Essa é a justificativa, porque é o Dia das Mulheres. Mas não só no dia 8, é uma parceria que você pode fazer com várias empresas durante o mês inteiro, tá? E homenagear, né, as mulheres que fazem parte daquele local. Ensinando elas a se cuidarem, aí elas vão melhorar a autoestima, né? Vai ter uma valorização profissional, e aí você vai colocando toda essa parte, tá? E por que a Mary Kay? Aí você vai fazer a sua propaganda, e aqui você precisa entender um pouco do seu negócio, entender um pouco da sua empresa, da história, porque as pessoas podem perguntar. Eu me lembro bem que quando eu tinha poucos meses de Mary Kay, eu fui fazer um trabalho desse estilo em uma clínica uma clínica que faz exames radiológicos. E
quando eu estava lá atendendo, eu atendi, nesse dia eu atendi turmas de 10 em 10, tinha uma outra consultora, né, que era minha irmã Mary Kay, a gente estava fazendo em parceria. E aí veio o dono da empresa, um médico, um doutor, né, todo renomado, PhD, veio conversar comigo, porque ele conhecia a história da senhora Mary Kay Ash, porque ele estudou, né, na universidade, numa das especializações que ele fez, ele estudou a história da Mary Kay como grande líder. Imagina se naquela época eu tinha poucos meses de Mary Kay, se eu não soubesse pelo menos o mínimo para poder dialogar com ele, né? Que credibilidade eu passaria, que parceira é essa que aquele médico estava trazendo para dentro da empresa dele, né? Possivelmente, se eu não tivesse ali um mínimo de conhecimento para discutir um pouco com ele, a pessoa que me levou para lá poderia sofrer danos, né? Então, isso é importante. Então, que empresa que é essa? Por que Mary Kay? Porque é uma empresa renomada, é uma multinacional, né, com a sede em Dallas, em Texas, que tem desde 63, está com as portas abertas, né, mas que já chegou no Brasil desde 98, tá? Então já está aí com 17 anos de mercado. É uma empresa que vem crescendo muito, tem mais de 36 países, entre eles o Brasil está em terceiro lugar no ranking mundial. Então é uma empresa que deu super certo, os produtos deram super certos para o perfil da mulher brasileira, tem uma aceitação maravilhosa, são produtos que têm 100% de garantia, né? E por aí você vai, tá? Tem uma tecnologia super moderna, né? Então assim, cosmetólogos, dermatologistas, maquiadores, uma equipe muito forte que faz todo o desenvolvimento, inclusive de pesquisa para poder lançar um produto. Então você conta um pouco da empresa e aí vem a metodologia do trabalho, que será executado no dia, que é o nosso trabalho, tá? O curso ou a apresentação, do jeito que você quiser colocar, será ministrada em turmas de. Então, você que vai negociar quantos colaboradores tem dentro da empresa, qual será a disponibilidade, porque eu já fui numa empresa onde só foi disponibilizada durante 2 horas para eu fazer ali com 80 mulheres. Então, eu tive que dividir grupos menores, né? E tive que dar conta, tá? Então, vai muito da discussão que você fizer ali, do que você está encontrando. Mas, normalmente, a gente a gente orienta que seja dessa forma para que tenha condição de fazer um trabalho bacana, né? Turmas entre 6, no máximo 10, por exemplo. Mas se você não consegue atender 10, se você não conseguiu fazer parceria com nenhuma irmã Mary Kay para te acompanhar ou com uma filhinha, muito cuidado, faça dentro da sua realidade. Propõe aquilo que você vai conseguir cumprir, ok? Aí então você coloca, né, que vão ser momentos, turmas, serão escolhidas de acordo, né, com a própria gerência. Então a própria gerência, o próprio estabelecimento, a própria empresa vai fazer essa agenda, tá? E disponibilizar os horários. Então isso é importante, você pode até sugerir um modelo, falar, olha, então nós vamos combinar tal dia, né? Qual vai ser o horário? Vai ser o dia inteiro? Vai ser só na parte da tarde? Aí vocês vão discutir e vão estabelecer. Então tá, então como são, por exemplo, boa noite, Ruth, bem-vinda. Então, por exemplo, 80 colaboradoras, tá? Então, se eu fizer aqui grupo de 10 em 10, eu preciso ter 8 encontros. Eu não consigo fazer esses 8 encontros bem feitos, com fechamento, com tudo, durante um dia. Então, você já negocia com a empresa. Então, vamos negociar, então, 2 dias, né? Para que eu possa, dentro da condição que eu tenho de apresentar o meu trabalho, de fazer uma parceria bem feita, vamos reservar 2 dias. E aí você já determina. Então, aqui, olha, nós vamos estabelecer, então, qual que vai ser o horário disponível. Vai ter o dia inteiro? Ou elas vão ter só o período da tarde? E aí vocês vão montar a agenda, tá? Então, a empresa vai disponibilizar o local e vocês vão montar a agenda e estabelecer de quantos em quantos minutos,
né? Então coloca mesmo o horário, tá? E aí verifica o material que vai ser necessário. Então você já fala com a pessoa, eu preciso de um local, de um espaço, onde tenha uma mesa com cadeira para as participantes, né? Então aquela mesa de reunião é fantástica, mas que tenha também pelo menos mais uma mesa onde eu possa colocar o meu material, tá? Onde eu possa usar de apoio para os produtos. Todo o material que vai ser utilizado eu vou trazer, né? Os produtos para demonstração eu vou trazer, espelhos, materiais descartáveis, tudo vai ser por minha conta, ok? Então eu tenho que falar isso, verbalizar, tá? Não terá investimento nenhum por parte da empresa, tá? Em comemoração ao Dia da Mulher, né? Então é um presente para as mulheres, tá? E se houver interesse da empresa em presentear as colaboradoras com produtos ou sortear algum produto, nós podemos apresentar algumas sugestões, tá? E aí vocês vão discutindo. Se falar com preço e tal, aí vocês já vão discutindo. Dependendo do volume solicitado, vamos supor que a empresa quer representear todos, isso já aconteceu e acontece, e é comum, tá? Quero presentear todas as minhas colaboradoras com um mimo. O que você pode me sugerir? O que você pode me fornecer? E aí é que entra quando a gente compra um produto na promoção, que a gente pode às vezes dar um desconto. Aqui é um caso específico, entenderam? Então é negociar. Então, por exemplo, batom estava na promoção, eu comprei muitos batons. Aqui eu posso negociar. Falando, não, olha, como você vai adquirir para presentear, então essa vai ser uma negociação entre nós, entre a empresa e eu, consultora, né? Mas eu precisa de ter um sigilo aqui para viabilizar. Por quê? Porque você já vai falar daqui a pouco sobre a revenda dos produtos para elas, tá? Bom, e sobre a parceria? Como é de conhecimento de todas, mulheres adoram se presentear com cosmético, com maquiagem. Como em todas as lojas, nós consultoras também trabalhamos com pronta entrega. Aceitamos cartões de crédito, débito ou dinheiro. Inclusive eu gostaria, fulano ou fulana, que você colocasse um aviso na cantina, por exemplo, né, um local visível de fácil acesso para todos, né, para que eles possam, né, para que elas possam se interessar e ir até a sua sala para colocar o horário, né, na agenda, e que no dia terão produtos para revenda e que nós aceitamos cartões de débito e crédito, além de dinheiro, tá? Exatamente, a Priscila está falando aí que o cartão de vale presente é uma ótima ideia e é verdade, tá? Porque ela nunca vai chegar até você, vai comprar só o valor do vale presente, acaba que ela compra mais coisas, isso aí é fantástico. E visando deixar suas colaboradoras ainda mais satisfeitas, tendo interesse, a empresa poderá facilitar a aquisição dos produtos com desconto em folha de pagamento. Isso é uma negociação que você faz direto com a pessoa. Não é qualquer empresa que aceita, então é uma possibilidade, tá? Mas você negociando, você tem que negociar bem, inclusive pedir um acesso à pessoa do financeiro, né? Falar, então você pode chamar a pessoa responsável pelo financeiro, pelos pagamentos, para que a gente possa fazer um acordo aqui, e se for o caso, fazer uma fichinha para cada colaborador que vai ter o desconto em folha, né? E aí você assina, o fulano de tal lá, que é do departamento de pagamento financeiro, assina também, e vocês negociam. Como que pode ser? No dia do pagamento eu posso vir aqui e você já desconta antes de repassar para elas o pagamento e me repassa? Como que vai ser? Tá? Então, é uma negociação entre vocês, é uma possibilidade, não é toda empresa que aceita, como eu estou falando, mas existem empresas que facilitam sim. Eu, inclusive, tenho uma empresa que eu faço um trabalho que a gente faz dessa forma, e dia de pagamento, a pessoa responsável simplesmente me liga e fala, Sônia, olha, confere aí, o valor total que eu tenho que te repassar esse mês, que eu já descontei, né, das meninas, é tanto, você quer que acredite em qual conta, ok? Bom, e quais são os resultados esperados? Tá? Vantagens para a empresa. Colaboradoras
valorizadas, autoestima elevada, atmosfera de alegria, beleza contagiante. Isso gera maior motivação, produtividade para a empresa. Elas vão aprender a se cuidar melhor, vão se apresentar de maneira mais profissional. Tá? Então isso tudo vai gerar resultados positivos. E as vantagens que são, porque é importante mostrar a vantagem e resultado esperado para cada lado. E a vantagem para a consultora de beleza é que ela vai estar divulgando, nós estaremos divulgando a nossa marca, divulgando nossos produtos, a qualidade dos nossos produtos, e objetivamos com certeza vendas e novos contatos, né, para negócios futuros. Ok? Então é um exemplo, tá? É um exemplo que a gente pode colocar. Então é fundamental colocar, deixa eu só voltar aqui, fundamental deixar claro que para que seja informado aos colaboradores, às colaboradoras, que aceitamos cartões de crédito. Senão você vai lá, faz seu trabalho, eu não trouxe cartão, eu não sabia. Como assim, gente? A gente está ali a trabalho, né? Então nós precisamos avisar antes para que possa ser viabilizado, ok? Tudo bem? E agora, uma dica para uma abordagem, né, em salões de beleza. Você pode pegar uma região, um bairro, não sei, e aí tem uma chance, e aí tem que ser pessoal, tá? Nesse caso não adianta ligar, você tem que estar lá pessoalmente. Todas as abordagens que a gente faz pessoalmente, seja empresa, qualquer estabelecimento, por exemplo, estabelecimento de beleza, você tem que estar com um perfil de acordo, né? Você não pode chegar lá como se estivesse saindo da academia, é diferente. Então você tem que se apresentar exatamente como executiva que você quer ser, tá? E aí, olha só, maquiada, vestida com uma roupa de acordo, né? A gente se sente mais poderosa, tá? E aí um diálogo que a gente sugere é o seguinte: boa tarde, bom dia, gostaria de falar com o responsável pelo salão, pelo estabelecimento, pelo espaço. E aí, olá, tudo bom? Me chamo Bruna. Olá, tudo bom? Me chamo Sônia. Faço parte da área de pesquisa de marketing da multinacional americana Mary Kay. Tá? Estou fazendo um trabalho em alguns salões dessa região e gostaria de um minutinho para a gente conversar. Pode ser? Podemos conversar agora. Aí a pessoa fala, não, eu estou atendendo, eu não posso, porque às vezes ela é cabeleireira e tal. Por isso eu posso voltar, podemos tomar um café daqui a meia hora, e você negocia e volta, e retorna para conversar com essa pessoa. Tá bom? E aí faz a parceria. Então, você pode pedir, inclusive, que ela indique, fala, olha, como seria essa parceria? Você pode pedir que ela vai presentear, né, pelo Dia das Mulheres, 10 clientes tops com uma sessão de beleza, tá? Com dicas de cuidados com a pele. Se você vê que o salão, por exemplo, vende maquiagem, não vai oferecer uma maquiagem. Então você tem que entrar com aquilo que tem abertura para você entrar, tá? Agora, essa dica é bacana de você ir para o dono do salão, para a dona do salão, e se apresentar como executiva da multinacional americana Mary Kay, e que você gostaria de presentear, né, 10 clientes tops dele ou dela com uma sessão de beleza, com dicas de cuidados da pele. Tá? E aí você vai negociar, né, como que vai ser. Se o salão vai presentear as clientes, né, e te passar o contato das clientes para você ligar para elas e marcar na própria casa delas, ou elas vão na sua, ou se o estabelecimento vai disponibilizar, às vezes, um local reservado para que você reconheça, presenteie essas clientes, entendeu? Porque aí tem que ser um lugar reservado, vocês não vão fazer isso aberto, né? Então, é uma parceria, e as parcerias, elas têm que ser bem estabelecidas, tá? Mostre, né, como que vai ser feito, como que é o trabalho, olha, a gente faz dessa forma, tá? Quanto pode ser rápido, vai demorar meia hora, no máximo, 60 minutos, e por aí vai. E sugira uma cortesia para os funcionários, tá? Uma aula de cuidados com a pele grátis, para os funcionários do estabelecimento,
Você pode fazer um mimo, né? Aquele creminho de mão é fantástico para a gente fazer um mimo. Então, assim, tem que criar possibilidades. Eu acho que tem várias maneiras da gente trabalhar. O salão de beleza, ele é um contato com o dono, com a dona, com o gerente do salão. Porque a Mary Kay, ela veta realmente assim, a questão da gente trabalhar ficando com uma ilha lá, uma mesa montada para atender o dia inteiro os clientes do salão. Por quê? Porque dessa forma a gente pode captar clientes de outras consultoras, né? E isso não é legal. Então, quando a gente fala assim, ela vai presentear as clientes tops, e quando ela fala que está presenteando, se tiver alguém que já tem uma consultora, a pessoa já vai alertar, e aí você já orienta que ela busque uma outra consultora. E aí você vai conseguir fazer seu contato, vai conseguir fazer a sua parceria. E depois você tem que finalizar detalhes sempre. Ou mais uma vez o e-mail para oficializar. Lógico que se empresa normalmente trabalha muito com e-mail, né? É fundamental. E-mail é um documento, tá? Em salões às vezes não, às vezes funciona mais verbal mesmo, ou você pode levar ali essa proposta de parceria igual eu já mostrei. Bom, e aí deixa bem claro que a renda, né, a sua renda provém da revenda dos produtos. Então é de extrema importância que os funcionários sejam informados, no caso de empresa, ou então no caso das clientes tops do salão, que sejam informados que você trabalha, né, com pronta entrega e que você terá os produtos para revenda aceitando cartões débito, crédito ou dinheiro. Tá? Então essa divulgação, esse ponto é muito importante. Tá? Um exemplo aí é o seguinte, né? Bom dia, boa tarde, estamos muito felizes em poder atendê-los. As datas e horário foram fixadas conforme solicitação. Realizaremos nosso trabalho com presteza e dedicação e é de suma importância para nós que todas participem. Nossa forma de pagamento, no caso das participantes se interessarem em adquirir nossos produtos, será aí você que estabelece se você vai aceitar cheque ou não. Tá? A nossa renda decorrente da consultoria, nesse caso das vendas que ocorrerão durante o treinamento, é necessário que a empresa comunique os seus colaboradores para que elas sejam cientes, tal. Isso aqui é um modelo de e-mail que você vai entrar em contato depois. E se você tem as datas, a agenda já pré-definida, você pode embutir no corpo desse e-mail, porque aí você vai oficializar certinho. Teve uma das empresas que eu atendi que quem, né, fez a parceria comigo, a pessoa da RH, ela pediu que eu fizesse ela me pediu que eu fizesse um perfil prévio, tá? E aí eu falei, olha, então eu vou te mandar algumas perguntas, você repassa no e-mail pessoal de cada uma delas, e assim que você tiver todas as respostas, você pode me enviar. Então, gente, quando eu fui atender essa empresa, eu já saí da minha casa com a ficha de perfil previamente preenchida, com nome, e-mail, telefone, se já tinha consultor ou não, cor da pele e interesses. Então isso me ajudou muito, tá? Então algumas empresas já são bem organizadas, conseguem fazer esse trabalho super bacana, né? Outras não, mas a gente consegue direcionar, a gente consegue sugerir, porque a gente vai percebendo o perfil da empresa e vai direcionando, tá? E para fechar esse momento, um dos segredos do sucesso é se recusar a deixar que as adversidades temporárias nos derrotem, porque elas não faltam, elas estão aí batendo ponto diariamente, e a senhora Mary Kay foi muito sábia em colocar dessa forma. Então a gente tem que sim aprender que é importante seguir em frente sempre, né? Seguir adiante para que a gente possa conquistar. E eu queria saber agora as perguntas. Tá? A Solange tinha me perguntado aqui sobre kits montados de deixar expostos. Como eu coloco sempre, né, que me tenha um espaço para que uma outra mesa para que eu possa disponibilizar os produtos, eu já levo os kits prontos. Eu normalmente levo aquilo que eu vou demonstrar. É muito importante você ter o que você está demonstrando de pronta entrega. Tanto que para fazer um evento assim tem que ter pronta entrega. Não tem como, né? Então você já pode levar os kits, por exemplo, o kit básico já, né, embalado, o kit completo, o kit perfeito, tá?
E nesses eventos a gente não faz uma demonstração muito grande. Normalmente nem o microderma a gente demonstra, porque é muito rápido, né? Ali é para ter contatos. A gente não tem nem garantia da venda. Às vezes a gente tem garantia dos contatos, tá? Então é importante 3 em 1, hidratante, base, batom. Porque fica fácil. Porque o batom a gente já raspa ele, já deixa no pincelzinho, fica prático. E normalmente eu uso o Shell. Muito difícil, muito assim, quando eu sei que eu vou ter alguém, né, alguma outra fazendo em parceria com alguma outra consultora, eu posso usar o vermelho e o red e o toffee, tá? Ou o Shell. Então não coloco muitas cores, não tem que ter muitas opções, porque ela vai ver a textura. Agora, eu preciso e devo ter as cores mais vendidas da base. Gente, se a base Mary Kay é a base mais vendida, quando a gente faz um evento numa empresa assim, onde pode gerar N possibilidades de contatos e de vendas, se a pessoa ficou satisfeita, se a cor foi a cor ideal, ela vai adquirir na hora. Tá? Então, quais são os tons mais vendidos? Né? A mais clara que a gente mais vende é a bege 1, mas bege 4, bege 5, bege 6, bronze 1 e bronze 2. Então, esses 5 tons são os tons mais vendidos. Então, que pelo menos esses 5 tons você tenha de pronta entrega, ok? Exatamente, Solange, os dados de pré-cadastro, eu peço sempre nome, e-mail, telefone, tá? E a cor da pele, tipo de pele, cor de pele. Normalmente se a pele é muito clara, se é uma pele bege ou se é uma pele bronze, tá? Normalmente eu faço isso. Às vezes elas respondem, minha pele é bege 1, é bege 2, elas respondem do jeito que elas, né, acham que tá certo. E eu sempre coloco uma pergunta, o que você busca, o que você valoriza mais, né, de se cuidar, o que você gosta mais de se cuidar, ou o que você busca de tratamento para a sua pele, tá? Porque às vezes ela coloca ali alguma coisa que você, olha, eu não ia levar corporal, mas tem uma aqui que tá querendo um esfoliante corporal, então eu tenho que levar, entendeu? Então isso já direciona um pouco. Eu acho que fica bastante interessante, tá? Ok, Carol. Então, gostaram da dica? Mais alguma pergunta?